Todd. Todd é uma discussão boa, né, gente? É boa! Olá, minha gente! Estamos aqui começando mais esse encontro delicioso que tem sido uma terapia para a gente, né? E esse encontro de hoje, a gente vai falar de 2 capítulos que vai mexer. E eu vou ler junto com vocês, porque eu não fiz essa leitura anterior, eu só vi aqui os títulos. No capítulo 19, ele traz assim: só querem atenção. E no capítulo 20, os desafiadores, TDAH opositor. E a gente vai ler sobre ele também hoje aqui nesse encontro. Bem-vinda, Ingrid, minha companheira de toda sexta, a Cami e a Fê, que está aqui, que quando ela entrou, eu disse: ai, ela está aqui, que delícia! Vamos embora, minha gente. Começando, capítulo 19, só querem atenção. E aquela frasezinha de sempre do Dr. Rudolf Drake Kunz, agora, diz assim: a criança que busca atenção constante é necessariamente uma criança infeliz. Ela sente que não tem valor nem lugar, a menos que obtenha atenção. Vive em busca da confirmação de que é importante. Como ela duvida disso, nem toda a confirmação do mundo será capaz de satisfazê-la. Uau! Uau! Já começou assim, já deixa a gente nem com aquela coisa assim, porque a gente vê aquela criança o tempo todo demandando e, na verdade, é uma forma de chamar a atenção, porque existe um limite, né? Tem aquela situação que a gente vai estar, que é natural da criança, que ela fala assim: mãe, olha o que eu sei fazer, né? Que é uma atenção natural plena, mas quando se torna algo constante, como ele traz aqui, aí é uma busca por essa afirmação, né, de si mesma. Ele começa dizendo assim: com grande frequência, mesmo depois de diagnosticadas, crianças com TDAH precisam suportar as ideias preconcebidas e os julgamentos do mundo adulto, como a pressuposição de que suas ações, e em especial as reações dos pais, são responsabilidade dela e que ela poderia mudar o próprio comportamento se quisesse. Nesse capítulo, vamos examinar os 5 equívocos mais nocivos em relação à criança com TDAH. Primeiro mito: a criança só está querendo chamar a atenção. Não há nada mais depreciativo para a criança com TDAH do que dizer que ela só quer chamar a atenção. Como afirmam muitos pais, mães e professores, desesperados, sim, é minha resposta. É exatamente isso. A criança está querendo atenção. O que está errado é esse só na frase. A necessidade mais fundamental da criança é receber o tipo certo de atenção. Que lindo, olha só. A sua falta é a principal causa de sua ansiedade. Reconhecer isso transforma a maneira como entendemos a expressão transtorno de déficit de atenção. Como economistas vivem nos lembrando, quando se gasta mais do que recebe, gera-se um déficit. A criança com TDAH precisou dar mais atenção do que recebeu, e foi por esse motivo que ficou deficitária. Nossa, gente, Gabo Matê, ele não mede, não, ele só escreve para ele mesmo. Para a gente aqui, né? Acho que quando ele está escrevendo, essa sensação, quando você escreve para você, eu faço muito isso, quando eu estou em atendimento, eu começo a escrever, nem tudo eu vou passar para o cliente, mas eu começo a escrever, então acho que ele passa essa escrita assim, terapêutica para a gente. A necessidade mais fundamental da criança é receber, eu li isso aqui, é receber o tipo certo de sua atenção. A criança com TDAH precisou dar mais atenção do que recebeu. Muitas vezes acontece de uma criança com TDAH monopolizar a atenção dos pais a ponto de seus irmãos se sentirem negligenciados. O problema é que, quando o TDAH se manifesta, a criança atrai muito mais atenção negativa do que positiva, o que vai piorando conforme ela cresce. Pode parecer paradoxal, mas muitas preferem atenção negativa a ausência de atenção, né? Ou seja, é melhor. Tua criança está chamando atenção, será que dá para a gente olhar para ela de verdade, né? Todo comportamento é uma comunicação.
Então, será que a gente pode olhar para elas de verdade? Acho que aqui é mais esse convite mesmo, da gente olhar, ver qual é a... Também ela prefere uma atenção, tipo assim, eu vou fazer algo para que meus pais, mesmo brigando, olhem para mim, entendeu? Uma atenção, não exatamente a que ele precisava, mas pelo menos eu tenho essa migalha de atenção. É verdade. Pode... aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Isso é importante. Elas não fazem isso de modo consciente, mas fazem. A criança se comporta mal, em parte, para obter atenção. O adulto, então, reage com um olhar reprovador de uma bronca que a criança interpreta como rejeição. Isso exacerba sua necessidade num ciclo que só o adulto pode romper. A chave para fazer isso é aprender a dar atenção, não a atenção que ela está pedindo, mas a atenção que ela precisa. Que lindo! Ou seja, não é dar à criança tudo, né? Às vezes é aquela atenção, o que ela quer, toma. Não, mas o que ela precisa, meu amor, você está sentindo isso, eu estou aqui, eu sei, né? Essa atenção verdadeira, plena, que lindo que ele escreve aqui, porque é exatamente sobre isso. Aí ele traz muito, assim, nesse livro, a gente já até comentou, que ele faz a criança com TDAH, mas quando eu vou lendo, eu vejo também outras crianças nessa mesma condição aqui, que é tentando chamar a atenção dos seus pais, né? Não confunda a criança com o sintoma, escreve o psicoterapeuta Eric Erickson. A melhor atitude a ser adotada pelo adulto para lidar com o comportamento negativo da criança com TDAH é a curiosidade compassiva. É aquilo, né? O olhar além do diagnóstico. Não coloca tudo na conta do diagnóstico, gente. É preciso ter compaixão pela criança que, por baixo da superfície de um comportamento detestável, está ansiosa e sofrendo. A curiosidade, quando genuína e generosa, nos leva a considerar exatamente que mensagem a criança está tentando nos transmitir por meio de um comportamento específico, ainda mais misterioso para ela do que para nós. A curiosidade compassiva pode nos ajudar a decifrar essa linguagem. Quando a criança entra numa busca insaciável por atenção, os pais podem se sentir tristes, frustrados, encurralados. Afinal, já passaram horas brincando com ela, ajudando a arrumar o quarto, lendo historinhas. O adulto sente que já deu tudo de si, mas a criança exige mais. Você nunca quer brincar comigo, diz a criança, magoada e zangada. Como entender isso? Na verdade, a criança está dizendo, estou com medo de você não me querer por perto. E quando fico ansiosa, não sei ficar sozinha. Não se pode contrapor esse sentimento inconsciente argumentando com a criança e lhe mostrando que ela está errada. Quanto mais tentamos convencê-la, mais confirmação ela terá de outra crença básica. Ninguém a entende e talvez ninguém queira entendê-la. Ei, olha para mim, da criança com TDAH é cansativo, insaciável e contraproducente. Representa um apetite voraz que não é saciado nem quando se alcança o objetivo imediato. Não há como satisfazer uma criança que só recebe a atenção dos pais quando pede. Como no caso da aceitação incondicional. A criança não deveria ter que se esforçar para obter atenção, seja fazendo bagunça, seja ficando quietinha. A fome só é saciada quando o cuidador aproveita qualquer oportunidade para dedicar a atenção à criança justamente quando ela não pediu. Isso aqui a gente precisa trazer. Ó. Porque às vezes a gente só para quando a criança está gritando, né? Por isso que eu sempre falo, o filho bonzinho, ele tende a passar despercebido, porque nessa correria do que a gente vive hoje de trabalho, disso a gente não olha. E a criança, ela é sensível, como no caso do TDAH, ela vai te convidar a olhar para ela de verdade. Então, naquele momento eu a gente tira na agenda para ficar com eles, né? Para falar, tô aqui, o que você está fazendo agora? Podemos ficar juntos? Eu vim ficar para você. Eu vim aqui ficar com você. Né? É árduo, gente. Tem dia assim que na correria eu com 3 aqui, é complicado isso. Né? E eu tenho uma filha especial, não é TDAH, mas é a síndrome de Down, que demanda muito.
E tenho que me policiar para fazer isso. Uhum. Tenho que me policiar, assim, porque tem dia que não é fácil, tem dia que dá vontade de falar assim, ai, eu só quero deitar e dormir, né? Não é fácil, não é fácil, mas a gente entende, nossa, isso é muito real. Eu vejo assim também como fortalecer o nosso relacionamento com as crianças, porque por muito tempo, na nossa geração, a gente não tem relacionamento com nossos pais quando criança. É assim, criança não tem o que querer. Aqui quem faz sou. Então, assim, eu acho que isso vai afastando. Quando a gente convida a criança para um relacionamento, então fica prazeroso, e não só naquele momento que ela grita, chamando o papai, mas assim, quando você está com um amigo, você recebeu um amigo e fala assim, eita, vem cá, senta aqui, você dá atenção pro seu amigo, né, de forma assim espontânea. Acho que é mais isso que a gente precisa aprender, porque a gente não teve, aí se torna realmente, às vezes, exaustivo, e a gente precisa olhar para eles. Isso para Precisamos... mim, inclusive, eu faço um horário, que é o horário da escola, muito disso, né? Que é onde elas entram no carro e conta tudo que aconteceu na escola. Porque assim, eu não preciso mais fazer pergunta, tipo, o que aconteceu? Me conta isso, igual muitas mães falam, foi bom? Não. Inclusive, a adolescente, que está com 14 anos, essa semana me reclamou, porque antigamente eu buscava apenas ela na escola, que a outra não tinha entrado ainda. E agora, esse momento que era só dela, tem que dividir. E elas brigam dentro do carro para ver quem vai me contar primeiro. Meu Deus, não, você falou isso, eu me lembrei uma vez, gente. Eu dei carona foi uma tia da escola do meu filho, que também, eu também tenho esse momento com ele dentro do carro, na ida e na volta. Por isso que, para mim, tem sido muito difícil hoje. Muita gente, por conta da rotina, fala, por que tu não paga uma condução? Porque quem está aqui dentro vê a minha correria de manhã, para, leva, aí volta, tô aqui dando aula, fazendo qualquer coisa, depois volta, vai buscar naquela correria. E as pessoas falam assim, por que tu não paga uma condução? Porque eu vou perder esse momento e eu não quero, não vou abrir mão disso, sabe? Porque tudo bem que às vezes eu tenho que me virar nos 30 numa tarde, que é quando essa mãe consegue de fato trabalhar, mas é o meu momento com ele. Aí também, quando eu estou buscando ele, eu desligo tudo, sabe? Às vezes eu vou até conversando no celular, mas quando ele entra no carro, acabou. E uma vez eu dei carona a uma amiga, Fê, e aí 2 dias seguidos, nossa, ele ficou com muita raiva, ele não gostou, justamente ver. Aí, tipo, era caminho para mim, mas não dava para me dar carona nela, porque naquele momento era meu e da minha criança, era só isso. E quando a gente estabelece isso, eles cobram, né? Eles falam, mas era só a hora que eu converso com você, que eu te conto meus segredos, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu falei assim, então nós vamos fazer assim, ó. Como a outra sai mais cedo, pequenininha, aí eu pego ela, já vou pro carro e falo, vai me contando, que a Lulu vai... É muito engraçado. Ai, gente, mas é muito bom, é muito gratificante também, né? E é muito gratificante ainda perceber o quanto eles dão valor e cobra isso. Então, assim, por mais que a gente fique desgastada, é um momento que não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão. Precisamos saciar a criança, empanturrá-la até que a atenção comece a sair pelas orelhas, diz o psicólogo do desenvolvimento Gordon Nelson. Quando a fome de atenção é aliviada, os comportamentos exagerados diminuem. À medida que a criança desenvolve mais segurança na relação e mais autoconfiança, o motivo que impulsiona esses comportamentos aos poucos se enfraquece. O cuidador precisa ser capaz de dizer um não gentil, porém firme, toda vez que não conseguir atender às demandas insistentes da criança. Não estou com vontade de fazer isso agora. Ele pode dizer. Trata-se de uma afirmação sobre o adulto, sem qualquer julgamento sobre a criança ou a atividade específica. A palavra-chave aqui é gentileza. Muitas vezes o problema não é a recusa em si, mas a irritação que a mensagem transmite. A demanda por atenção, assim como todas as... Lindo, né? Porque quando ele fala aqui, tá falando de limite. A gente acha que não é sobre pôr limite, gente. É sobre pôr limite, porque a gente tem o nosso limite também. Dizer, amor, hoje a mamãe tá muito cansada, é sobre mim, tá? E tá tudo bem, sabe? Mas, assim, é ficar lá e acolher aquele frustração. E aos poucos ela vai percebendo que isso não invalida o amor, né? O nosso amor por eles. A demanda por atenção, assim como todas as demandas infantis, busca compensar uma fome emocional inconsciente.
O pai ou a mãe pode perfeitamente negar qualquer pedido da criança, seja de atenção, seja de um doce no supermercado, mas não há motivo algum para se esperar que ela entenda ou goste dessa decisão. Perfeito. A criança emocionalmente ferida é atingida por cada recusa como se fosse uma rejeição. Muito embora o adulto não tenha a menor intenção de rejeitá-la, mas a ansiedade da criança se transforma numa profecia autorrealizável quando o adulto reage a isso com frieza e rispidez. Em muitas situações, os pais estão certos em não ceder às demandas da criança, mas é preciso fazer isso sem culpá-la ou constrangê-la. A criança acaba aprendendo a tolerar a recusa quando antecipamos e entendemos suas reações e agimos de maneira respeitosa com ela. Pode ser que ela fique triste por não receber o que queria. Nesse momento, o cuidador deve testemunhar essa tristeza com empatia, fazendo a criança se sentir entendida e apoiada, apesar da recusa. Por fim, também precisamos examinar cuidadosamente o estilo de vida parental. Já contei em outro capítulo que, quando meus filhos eram pequenos, eu era viciada em trabalho e levava a vida num ritmo alucinante. Observo padrões semelhantes em quase todas as famílias que atendo para avaliação de TDAH. Muitas vezes, tanto o pai quanto a mãe trabalham muito. As manhãs são de pura afobação e as noites não ficam muito atrás. Os adultos chegam em casa exauridos e precisam dedicar toda a energia a atender às necessidades físicas e emocionais de uma criança que talvez tenha passado o dia inteiro privada de contato parental. Essa é aquela história, né? Quando a gente deixa nossos filhos aí com os avós, ou seja, né, com a pessoa de confiança ou na escola, e aí a gente fala assim, poxa, só foi você chegar que ele mudou. Engraçado que na sua presença ele é outra criança. E, claro, eu passei o dia todo, porque eu não estava com o meu adulto de seguro, eu não ia mãe trazer isso, ninguém me entende, mas minha mãe vai me entender. Então aí a criança, né, transborda assim, joga tudo. Ai, hoje foi. E aí só que a gente está cansado já. A gente já teve um dia no trabalho, correria, lá vai a gente acolher a criança. Não é para qualquer um, não. E esses adultos costumam, olha aqui, estar envolvidos com atividades extracurriculares, como curso, reuniões, bazares da igreja, o que só aumenta o estresse e diminui a paciência. Mesmo durante o tempo que dedica à criança, o adulto pode estar com a cabeça distante, olha aquela presença, ausência, né? Pensando no trabalho, nas tarefas a fazer. Pesquisas mostram que muitos pais e mães não passam mais de 5 minutos de qualidade com o filho por dia. Para esse tempo tão curto aumentar, os adultos talvez precisem repensar seu estilo de vida. Porque criança demanda. Então, quando a gente toma essa decisão de sermos pais e mães, a gente tem que ter essa consciência. Né? É aquilo que tem até uma frase que eu não sei de quem é, mas diz assim: a criança não dá trabalho, gente. Né? A criança faz parte do nosso trabalho. Então, é porque a gente, como mulher, hoje temos essa conquista de trabalhar fora, mas de fato a gente tem uma demanda a ser cuidada em casa. Trabalho doméstico que não é valorizado. Mas é um trabalho lindo e muito rico. Muito mais rico. Na verdade, maternar, bem como o trabalho doméstico, não é valorizado. Hoje mesmo, eu tive um caso aqui que eu conversei sobre isso com a minha babá, porque ela fez um comentário, eu fiz um comentário, meu marido ficou dormindo, e eu correndo para lá e para cá com as meninas, ele trabalhou ontem o dia inteiro e tal. Aí ela virou e falou assim, é porque ele fica cansado, né, ele é médico, e aí ele tem uma vida estressante. Eu falei, eu também tenho. Eu sou a primeira a acordar e a última a dormir. Quem está pensando no dia inteiro aqui, nas coisas do dia inteiro, sou eu também. Então, aí eu falei com ela, a gente tem a mania, o seu trabalho para mim aqui é muito importante, porque o tempo que eu não estou com as minhas filhas, você está com elas seguindo o que eu te mando fazer. E olha a responsabilidade que você tem. Então, não se menospreze e não seja você também a pessoa que vai desvalorizar o nosso trabalho. Porque isso é trabalho. Falei, ela de manhã, entendeu? Então, assim, ele está cansado, não estou te dizendo que ele não está.
Mas o cansaço dele não é diferente do meu e não é diferente do seu. Entendeu? Que lindo isso, é. Até porque ela está fazendo assim, o que muitas mães faz tudo sozinha, né? E ela acaba recebendo porque a gente não recebe o que a gente faz. Então, assim, realmente é para valorizar muito. O contexto socioeconômico exacerba essa fome de atenção nas crianças. Segundo o Instituto de Políticas Econômicas dos Estados Unidos, hoje, o americano médio trabalha 158 horas a mais por ano do que há 3 décadas. Acrescentamos um mês de trabalho ao que em 1969 era considerado um emprego em tempo integral, escreve o psicólogo Eduardo Deci. É realmente espantoso. Numa sociedade assim, é de esperar que muitas crianças estejam buscando atenção sem encontrar. Quando a gente fala, na minha época não era assim. Será que na sua época você trabalhava tanto quanto hoje? Porque eu sempre falo, poxa, na época da minha mãe não era assim, mas minha mãe brincava na rua. Queira que não, a natureza é altamente reguladora. Hoje em dia a gente não brinca na rua assim tão simples, não. Porque tá perigoso, é diferente. Então, muita coisa mudou. O tempo de trabalho, antigamente, queira que não, tinha outras dificuldades na questão social, mas eram mais os homens que trabalhavam, as mulheres cuidavam do lar. Hoje em dia não é assim, então as crianças estão sozinhas. E estão sozinhas mesmo, porque antigamente a gente tinha 3, 4, 5 filhos, agora só tem um, normalmente. É isso que eu ia falar. Tem a estrutura familiar também, né? Que agora eu tenho uma criança e eu já estou esgotada com uma criança porque o capitalismo me cobra muito mais, então eu não dou conta. E aí eu tenho uma aí para eu conseguir fazer tudo, eu coloco na televisão, a criança não tem nem conta. A gente tem criança que eu atendi aqui, muito sério, eu fiz até uma live com relação a isso, que as crianças não sabiam o que era um boi, um cachorro de verdade. Para eles eram só aqueles desenhos da televisão. Não saem de casa, totalmente urbanos. Os pais não têm tempo de levar numa pracinha. Então, assim, eles não sabiam que o cachorro era de verdade, que a vaca era de verdade. Eles Meu não Deus. sabiam. Para você ver. E aí ele traz exatamente isso, né? Agora a gente acrescenta esse tempo de trabalho. Numa sociedade assim é de esperar. Por isso que a gente está tendo esse boom de diagnóstico. As crianças estão buscando atenção. Pais e mães precisam mudar seu estilo de vida e sacrificar quaisquer atividades dispensáveis que diminuam sua disponibilidade para a criança com TDAH. Isso pode significar dizer não e decepcionar amigos ou colegas, e pode significar abrir mão de projetos prazerosos. Há muito a se ganhar, porém, uma vez que a criança já está em déficit de atenção, há muito a se ganhar, porém, uma vez que a criança já está em déficit de atenção. Além disso, uma criança com autorregulação insuficiente não tem como aprender a se acalmar numa atmosfera hiperativa. Olha que bacana o que ele traz aqui, né? Uma criança com autorregulação insuficiente, ou seja, não tem essa referência. Então, ela não aprende a fazer isso sozinha, principalmente se ela estiver num ambiente aí totalmente hiperativo, aí que eu não vou conseguir mesmo. Cortar atividades é um sacrifício para muitos de nós, mas do ponto de vista do desenvolvimento de nossos filhos, as recompensas superam em muito o custo. Essa talvez seja uma condição inegociável para a cura da criança com TDAH. Essa talvez seja uma condição inegociável para a cura da criança com TDAH. Ou seja, está pronto, mãe, né, que está vivendo isso, está pronta para realmente abrir mão de algumas coisas, porque a vida é feita de escolhas e há um tempo determinado para todas as coisas. A gente é porque a gente quer abraçar o mundo. A gente acha que o nosso valor está nesses resultados, quando na verdade não. Então, hoje eu tenho feito esse exercício comigo mesma, porque às vezes eu fico buscando essa recompensa profissional, mas eu não dou conta de abraçar o mundo. Eu tenho minha criança aqui, é meu trabalho, eu comecei isso aqui, na verdade, por ele. Eu vou delegar? Não vou. E aí eu não consigo abraçar os outros projetos de trabalhos que eu recebo e fico frustrada. E depois eu falo, mas Senhor, há um tempo para tudo, ele vai crescer e lá na frente possa ser que eu faça isso que eu faço hoje com 100% de dedicação. Mas nesse momento eu não dou conta e tá tudo bem, não dá, né? São escolhas que a gente vai fazendo. Mito 2. A criança está tentando irritar o adulto de propósito.
Ele está decidido a me tirar do sério, juro por Deus, afirmou o pai sobre o filho de 10 anos. É assim que muitos pais e mães justificam o mau comportamento dos filhos. À primeira vista, parece fazer sentido, considerando a inteligência de muitas crianças com TDAH e a quantidade de vezes que elas já levaram bronca. Pode parecer que estão se comportando mal de propósito. Felizmente, essa pressuposição está errada. Essas crianças não são dissimuladas nem tão mais assim. Esse é um erro que muitos de nós cometemos em nossas relações com familiares, amigos ou estranhos. Pensar que conhecemos as intenções perfeitas, ele trazer isso. Pensar que conhecemos as intenções por trás das atitudes dos outros. Alguns psicólogos se referem a esse equívoco como pensamento intencional. Pensamento intencional. Bacana ele entender isso, porque isso me lembra muito a Bíblia, quando o Senhor, né, fala assim, não julgues. Às vezes a gente julga pelo comportamento, a gente julga pelo que a gente está vendo, mas quem conhece o coração do homem é somente o Espírito do homem que nele está, e quem conhece Deus é somente o Espírito de Deus. Tem até um Coríntios que fala isso. Então, assim, tem um outro em Samuel que fala, Deus não vê como o homem vê, vocês estão vendo o externo, mas Deus conhece a nossa história, a história dos nossos filhos, da onde a gente vem, nossos traumas, por que eu fiz essa escolha, por que eu sinto isso tão forte no meu coração, por que eu busco ainda essa aprovação, porque tem uma história. Tem ali falando uma parte também, eu não conheço, assim, não lembro a passagem, mas fala que quando você peca, se você peca consciente, né, tem o pecado que é inconsciente, que ok, mas tem o pecado consciente, que é o pior. Então, assim, é tudo a ver. Tudo a ver. Né? Tipo, às vezes eu estou fazendo exatamente o comportamento dessa criança, ela está fazendo inconsciente. Ela não está fazendo para te irritar, até porque ela não tem essa percepção ainda, ela não tem essa neurocepção ainda, principalmente as mentes das crianças com deficiência. No TDAH, talvez não tanto, mas, por exemplo, a criança com a síndrome de Down, o cérebro é menor, ele amadurece em tempo mais lento, porque tudo nele é mais lento. Eu fiz até uma série sobre o cérebro da síndrome de Down, né? Falando sobre isso, o córtex demora muito mais para formar, as conexões demoram mais para formar, então eles não conseguem fazer isso, né? Então, a gente que está estudando isso, a gente a gente entende, né? E também isso é meio cultural e muito egoísta do adulto, achar que eu sou o centro das atenções, porque a gente vem de uma cultura assim, e que a criança não está sentindo, ela está pensando em me prejudicar. E aí, se eu cresço com isso, eu sempre estou achando que o outro quer me prejudicar, e eu nunca presto atenção no que eles estão sentindo, no que realmente está acontecendo. É verdade. E para ser intencional, tem que ter o córtex pré-frontal, que é a parte racional. E a criança não tem, então não tem, ela vai copiar. Então é a forma da gente olhar, opa, esse comportamento está espelhando alguma coisa. Sou eu que estou manipulando, sou eu que estou ameaçando, sou eu que estou articulando, porque eu que sou o neuroarquiteto desse cérebro. Então é sobre mim, a gente sai desse lugar, né, de pedestal. O terapeuta de família, David Freeman, certa vez concluiu uma palestra sobre intimidade e relacionamentos, dizendo que a lição mais importante de todas é que ninguém conhece o próprio cônjuge e os próprios filhos. Até podemos pensar que compreendemos perfeitamente porque eles agem de determinada maneira, mas nossas crenças não refletem nada além de nossas próprias ansiedades. Toda vez que julgamos conhecer os motivos de alguém, sacrificamos a curiosidade e a compaixão. Que lindo. A pessoa que sabe tudo não tem mais nada a aprender. Na mente do iniciante, há muitas possibilidades. Na do especialista, poucas. Uau! Disse o mestre Zen Shunryu Suzuki. É bom ter consciência de que somos iniciantes ao abordar a criança com TDAH. Que legal, né? A pessoa que sabe tudo e não tem nada a aprender, na mente há poucas possibilidades. E nos especialistas, poucas. É melhor a gente ser iniciante, né? Abordar a criança. Gostei do que ele traz aqui, essa analogia linda. E por que quando ele fala, né, que a gente não conhece os nossos filhos, mesmo quando a gente pare eles?
Porque a forma como o nosso corpo reage, a resposta é diferente, né? E a gente só vai saber se a gente tiver esse olhar compassivo. O pensamento intencional nos impede de conhecer a criança como ela de fato é. Pior, os julgamentos que fazemos sobre nossos filhos se tornam os auto-julgamentos que eles vão levar para a vida adulta. Eu era uma criança terrível. Eu vivia arrumando o problema. É assim que muitos adultos com TDAH se lembram de si mesmos quando crianças. Mais cedo ou mais tarde, por mais que se tente evitar, a criança passa a se ver pela lente negativa da opinião parental, o poder do discurso materno, como traz a Laura Gutman, né? E aí a gente, quando vê esses adultos, eu sempre falo, é uma identidade distorcida. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, Gabriela. Uma identidade distorcida, será que você é assim mesmo? E é como eu falo, essas são histórias que nem a gente conhece. Alguns comportamentos da criança com TDAH têm origem numa busca disfuncional por atenção, como acabamos de ver, mas também podem ser causados pela falta de autorregulação e controle de impulsos, assim como por sentimentos inconscientes de vergonha, raiva ou ansiedade. Ou seja, né, muitas vezes não é só o comportamento de atenção, mas um sentimento aqui dentro. Tudo isso reflete a vulnerabilidade e sofrimento, não má intenção. E mesmo que haja má intenção, numa ocasião específica, ainda assim precisamos manter o espírito de curiosidade compassiva. Um primeiro passo seria nos perguntar: por que uma criança iria querer me fazer mal? O que aconteceu com ela para que ela ficasse desse jeito? O que está acontecendo na vida dela agora que justifique esse comportamento? Podemos descobrir muita coisa se admitirmos que não sabemos. Gostei, deixa eu fazer um coraçãozinho aqui. Lindo. O terceiro mito. A criança manipula os pais de propósito. Eita, acabei de falar, né? Vamos ler. Na categoria de pensamento intencional, essa crença de que a criança é manipuladora e controladora. Vale a pena examinar isso mais de perto, pois se trata de outra percepção equivocada e muito comum sobre crianças com TDAH. Criança alguma é manipuladora e controladora por natureza. Uma criança que desenvolve essa propensão está fazendo isso por fraqueza, não por força. Caramba, que massa! Que lindo! Eu tô sentindo que ele vai lendo, né? A manipulação e o controle são reações de medo baseadas em ansiedades inconscientes. A pessoa verdadeiramente forte não precisa dirigir e controlar cada aspecto em seu entorno. Como as crianças são sempre o elo mais fraco da relação com o adulto, é natural que ela, às vezes, queira controlar. Não sei por que ficamos bravos com as crianças por causa disso, diz Gordon Nelson. A coisa mais ridícula que podemos dizer é: essa criança está tentando me manipular. É como dizer que a chuva molha. É claro que a criança vai tentar conseguir o que deseja, e muitas vezes o único caminho é convencer o adulto a querer a mesma coisa. Algumas crianças se apoiam mais na manipulação e no controle do que outras. E vale a pena explorar os motivos disso. Manipular significa influenciar os outros com sutileza e dissimulação, talvez até usando meios desonestos, para alcançar objetos que, de outra forma, seriam impossíveis. Pessoas poderosas também fazem isso, mas só quando estão numa posição moralmente fraca, como quando um governo tenta induzir a população a apoiar uma guerra injustificável. Na infância, a manipulação só acontece quando a criança aprende a expressar as próprias necessidades, não acarreta obrigatoriamente uma reação de compreensão e cuidado. Olha, vou ler de novo aqui. Na infância, a manipulação só acontece quando a criança aprende a expressar as próprias necessidades, não acarreta obrigatoriamente uma reação de compreensão e cuidado.
Acontece também quando a criança emocionalmente ferida perde a capacidade de articular suas necessidades reais. Na falta de um sentimento totalmente seguro de apego, ela tenta compensar conseguindo coisas que o adulto, talvez com razão, não quer lhe dar mais. Não quer lhe dar. Mais um brinquedo caro, por exemplo, ou uma barra de chocolate. Deixa eu virar aqui. Antes do almoço. Nenhuma cura ocorreria se o adulto cedesse às demandas inadequadas ou às táticas de manipulação. Mas nenhuma cura tampouco é possível se o adulto insiste em ver o comportamento da criança como um problema primário. Manipulação excessiva e comportamento controlador são apenas características disfuncionais e contraproducentes adquiridas por uma criança sensível e ansiosa, assim como essas qualidades se desenvolveram em interação com o entorno. Elas também podem atrofiar quando o entorno se torna compreensivo e acolhedor. Muito legal, gostei desse terceiro mito que ele traz aqui, né? Que é sobre isso mesmo. E eu tenho atendimentos assim também. Pai que chega com criança com 4 anos achando que tem uma mente mirabolante. Na verdade, não. A criança, ela, por natureza, é colaborativa, né? Ela colabora, ela quer participar, ela quer ajudar. Quando a gente vem lutar por algo, é tentando sobreviver. Aí a gente usa o que a gente tem, que a gente consegue com o cérebro que a gente tem, mas sem nenhuma consciência daquilo realmente. E aí ceder não é um caminho, mas também achar que é uma característica de um comportamento problemático também não é o caminho, né? A gente compreender, olhar com curiosidade, foi o que ele quis trazer aqui, achei lindo. Também achei. É sustentar ou não, né? É sustentar, então, gentil, firme e acolhedor, porque eu vou ter que lidar com a reação da criança, porque ela vai reagir naturalmente. Não, eu acho lindo isso, porque assim, poxa, se eu fosse aceitar todo o não que a vida me dá, eu não estava aqui, porque, menina, a gente a gente não aceita, a gente fala que aceita, mas é mentira, a gente fica triste, a gente fica chateada, a gente chora. Vamos combinar, vamos ser honestos, adultos honestos, a gente não aceita até hoje, a gente só lida diferente, a gente esconde o sentimento, porque a criança não sabe fazer. É verdade. Mito 4. O comportamento da criança com TDAH é a causa da tensão ou da raiva do adulto. Raiva, ansiedade e desprezo são emoções humanas normais. Todos nós a temos, em maior ou menor grau, dependendo da nossa história de vida e do nosso temperamento. Mas sentir isso é estressante e toda vez que sentimos, tendemos a culpar outra pessoa. Isso porque a gente não aprendeu o alfabeto das emoções, que é o que a gente está tentando fazer. Então, como a gente não tem esse repertório, a gente fica nessa, de culpar, de trazer toda essa dor aí a outras pessoas, né? E não sabe lidar com a nossa raiva. Por isso que para ensinar foi preciso aprender primeiro. A parte mais difícil é essa autoeducação. Por isso que muita gente desiste de seguir esse caminho aqui. Porque é um convite para a gente olhar para a gente e aprender. Aprender primeiro para depois ensinar. Pais e mães de uma criança com TDAH muitas vezes se pegam com raiva e emocionalmente abalados. Diante de uma birra ou malcriação, eles têm um acesso de raiva e imaginam que a fúria foi causada pelo comportamento da criança. A criança é, então, castigada, não pelo que fez, mas pelo que os pais estão sentindo. Sentiram, né? A criança é castigada não é pelo que ela fez, é pela nossa raiva, é pelo que a gente está sentindo, de um sentimento que é nosso. Sem contar que a gente acaba castigando um cérebro que ainda está aprendendo. E no final fica mais uma geração sem esse repertório emocional. Na realidade, a criança não tem como causar a raiva no adulto. Ela pode, sem querer, servir de gatilho para essa raiva, mas não é responsável nem pela raiva, nem pela existência do gatilho. Tá bom, amiga, tudo bem? Vai lá, beijinhos. A Fê precisou sair, mas ela contribuiu que só, né? Maravilhosa. Beijo.
o adulto os adquiriu antes da criança nascer. Olha que legal, né? Na realidade, a criança não tem como causar a raiva, ela pode, sem querer, servir de gatilho. O adulto adquiriu isso, olha o que ele traz aqui, antes de a criança nascer. Nossos gatilhos contam a nossa história, as nossas emoções, a nossa falta de acolhimento lá atrás, né? De como que era que minha mãe lidava quando eu tinha esses ataques de raiva, e hoje meu cérebro traz inconscientemente, opa, perigo, perigo. Né? A criança que cresceu ali, engole choro, vou lhe dar motivo para você chorar com gosto, não estou vendo motivo para chorar, para de chorar. E aí, quando a gente vê nossos filhos chorando, a gente quer parar aquele choro a todo custo, porque o nosso cérebro traz assim, ei, lembra que era perigoso chorar? Então, para esse choro. E aí a gente acaba usando isso contra a criança, né? O comportamento insolente pode ser da criança, mas a raiva é do pai e da mãe. E essa raiva é apenas uma de muitas maneiras pelas quais os adultos podem reagir a uma birra. Na verdade, quando pensa mais tarde no assunto, o adulto costuma reconhecer que a sua reação foi desproporcional. Num dia diferente, se tivesse dormido melhor, talvez reagisse de outra forma, sem hostilidade, quem sabe até com bom humor. Pais e mães precisam estar conscientes da ampla gama de reações emocionais ao seu dispor. Uma das mais nocivas às mais benéficas. Isso os deixaria menos propensos a culpar a criança pelo que estão sentindo. Um imenso fardo emocional é remover dos ombros da criança quando o adulto aprende a reconhecer dentro de si mesmo as origens de suas reações. Caramba! Ai, gente, esse livro é maravilhoso! Que massa! Gente, que livro lindo! Poxa! É difícil entender que os outros não causam nossas reações, de tanto que associamos nossos sentimentos ao que outra pessoa está fazendo. Essa confusão é natural. Quando éramos crianças, bem pequenas, nos sentíamos de um jeito ou de outro, dependendo de como as pessoas mais velhas nos tratavam. Se isso segue verdadeiro para alguém na idade adulta, é um reflexo de que a autorregulação não se desenvolveu. Se, por exemplo, alguém pisasse no meu pé no ônibus lotado, eu poderia me dirigir educadamente ao responsável, ou poderia ter um acesso de raiva, ou poderia não dizer nada por me sentir intimidado. Embora todos os casos o estímulo fosse o mesmo, a reação não dependeria do estímulo, e sim do meu estado mental. Uma mesma pessoa reagirá ao mesmo estímulo de maneiras diferentes, dependendo do momento, de modo que não se pode dizer que o estímulo cause qualquer reação específica. Não podemos culpar o gatilho pelo tiro de espingarda. Uma pessoa pode apertar o gatilho quando quiser, mas se não houver munição, a arma não dispara. Até posso sentir, mas se eu souber como lidar, não dispara. O pai ou a mãe que aprende a se observar com cuidado vai reconhecer que o que complica muitas situações não é exatamente o que a criança faz, mas o grau de ansiedade que essas ações despertam. Quando a criança se comporta mal, o adulto pode reagir com curiosidade e tentar entender o que está sendo expressado por ela. Esse é um tipo de reação parental bem mais eficaz. Quando, em vez disso, o adulto é tomado pela ansiedade, seu impulso é controlar o comportamento, ou seja, controlar a criança. Porque a gente não aprendeu e a gente acaba trazendo isso aqui de volta, né, como ele traz. E eu gostei desse exemplo também, que ele fala a gente pode reagir de várias formas, inclusive
Todas essas que ele cita aqui, ao meu ver, não são legais. Na verdade, a única eficaz aqui, se eu me dirigisse educadamente ao responsável, que seria o certo, né? A gente se posicionar com segurança. Meu temperamento, a minha reação, muitas vezes, é me sentir intimidada. Eu travo, eu paro, eu congelo na hora, assim. Então, muitas vezes eu me sinto intimidade. Então, eu me identifiquei aqui porque, normalmente, eu não diria nada. Eu só olharia e deixaria para lá. Porque foi o que eu aprendi na minha infância. Não adiantava eu lutar. E muitas crianças aqui vão lutar, vai ter aquele acesso de raiva, vai explodir. Mas a maneira mais eficaz, se a gente tivesse aprendido, era chegar de forma educada. Por isso que ele fala, até pode apertar o gatilho quando quiser, mas se não houver munição, a arma não dispara. O mito 5, quinto mito, crianças com TDAH são preguiçosas. Por trás da suposta preguiça pela qual as crianças com TDAH são muitas vezes criticadas, também existe uma dor emocional. Quando consideramos a palavra preguiça, percebemos que ela não explica nada. É apenas um julgamento negativo feito sobre outra pessoa, que não quer fazer algo que queremos que faça. O indivíduo supostamente preguiçoso será um poço de energia se a tarefa lhe despertar interesse. Assim, a preguiça e a procrastinação não são traços imutáveis de uma pessoa, mas expressões da sua relação com o mundo, a começar pela família de origem. Um casal me relatou que seu filho de 12 anos rejeitava terminantemente ajudar com as tarefas domésticas, como guardar a louça lavada. Eu sempre tenho que fazer tudo sozinho, reclama ele. Na realidade, é claro, o garoto não cooperava e as conversas com ele nunca chegavam a lugar algum. Esse adolescente estava falando numa linguagem codificada que podia ser decifrada pela curiosidade compassiva. Desde o começo, eu precisei trabalhar demais na minha relação com vocês. Era o que, no fundo, ele estava dizendo. Estou cansado disso. Não quero mais fazer o que deveria ser obrigação de vocês dois. De nada adiantaria que os pais o coagissem, era preciso um trabalho de reconexão emocional com o filho. Quando os pais fizeram esse trabalho, o garoto se tornou espontaneamente mais disposto a ajudar. Depois de algum tempo, passou a assumir tarefas domésticas sem lhe pedissem. O que permitiu aos pais fazer esse trabalho foi sua recém-descoberta capacidade de entender o código. Uma vez decifradas as mensagens, eles passaram a dar mais atenção às necessidades do filho e a sentir menos ameaçado por sua aparente falta de consideração. O que também pode ser visto como preguiça é a resistência automática da criança. O que mais frustra e desanima os pais de uma criança com TDAH é provavelmente sua tendência a recusar qualquer demanda, expectativa ou sugestões dos adultos. Essa resistência tem um propósito importante e, como veremos a seguir, um significado mais profundo. Aí eu achei legal porque ele traz muito o olhar do educador, de novo, que a gente traz esse olhar através do comportamento, né? Na verdade, é um olhar pela perspectiva da criança e do adolescente. Então, o que os pais estavam vendo era só um filho preguiçoso, que reclamava. E a curiosidade fez com que, na verdade, ele sentia que tinha quebrado a conexão, vem a desestimulação. É quando a gente está num trabalho, um emprego, que a gente já... Aconteceu isso com meu esposo. Ele comentou até comigo ontem que o chefe dele chegou a comentar que queria promover ele, mas que estava sentindo que ele não queria essa promoção. E ele falou para mim assim, eu estou cansado porque são 13 anos de empresa, 13 anos que eu venho me dedicando e mostrando, e para mim ser promovido hoje, eu tenho que fazer algo que é impossível. É tipo assim, eu tenho que mostrar algo que eu tenho que fazer no que outras pessoas que não mostram nada são contratadas e ficam na frente da gente. Então, assim, veja por trás de um comportamento, existe o quê? Eu estou
cansado de ser humilhado dessa forma para conseguir a promoção de vocês. E aí ele tem feito a parte dele, mas não demonstra mais nenhuma interesse de promoção. Aí o chefe percebeu, achei legal que ele percebeu, que bom que ele percebeu. Né? Mas o que ele não sabe é que por trás disso existe alguém que já está se sentindo ali num lugar de, poxa, eu tenho que fazer mais ainda, tenho que me mostrar mais ainda, tenho que arrumar tudo e chamar fulano de tal para, olha aqui o que eu fiz. Eu não sou esse cara, eu não quero estar me humilhando para isso, mas eu cansei. Então eu vejo isso muito aqui no comportamento das crianças. Ah, tá, você quer que eu lave os pratos? Que mais que você quer? Tô cansado já dessa vida de vocês, sabe? Que é só manda, e a gente não tem um momento junto aqui de conexão. Ninguém olha para mim, ninguém me escuta, ninguém, sabe, me compreende. Então essa é a voz de muitos adolescentes. Quando a gente passa a olhar para eles com compaixão, com amor, dizer, ei, filho, vem cá, eu te vejo, naturalmente você se sente estimulado a querer continuar, a querer essa promoção, sim, a fazer o que tem que ser feito ali, porque, poxa, minha família, eu vejo como meu pai se esforça, eu estou conectada, a gente compartilha tanta coisa legal, eu vou espontaneamente fazer. Então, é esse sentimento que vem, e não é só eles que sentem, a gente sente e só não sabe nomear isso, muitas vezes. No capítulo 20, os desafiadores, TDAH opositor. Isso. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Ah, tá. Isso. Pode falar que isso é que não me encostei o pé aqui, amiga. Meu Deus. Comenta. Em relação ao que você falou, é muito isso, né? Ontem a gente teve exatamente um episódio assim. Na verdade, já faz um tempo, né, que tá parecendo ser muito desafiador. E assim, a Lavínia, ela consegue verbalizar muito bem isso. E aí ontem ela verbalizou exatamente isso. Ela verbalizou que mas ninguém me escuta, ninguém, só você quer falar, e não sei o quê, e falando, sabe? E conseguiu verbalizar tudo isso. Aí depois eu fui, e, né, enfim, chorei, fui lá, sentei com ela, abracei, a gente estava junto. Daqui a pouco, quando eu vejo, ela tava com aspirador em casa, assim, passando aspirador na casa inteira e fazendo as coisas. Então você vê assim que é uma coisa que aí ela sente, né? Enfim, que você falou e veio muito o que aconteceu ontem, assim, é exatamente isso. Um exemplo que a gente estava aqui foi quando a Nanda trouxe a questão do carro. Várias vezes eu precisava perguntar para o meu filho o que aconteceu hoje, o que aconteceu hoje. Mas quando eu passei a me comunicar de outro jeito, ai, filho, o dia da mamãe foi assim, não sei o quê, e contar e mostrar ele, mãe, na escola aconteceu isso também, sabe? É muito mais assim nesse relacionamento, dessa entrega, né? Quando você fala assim, poxa, eu acolhi, eu validei, ei, filha. Então, assim, é se sentir amado, visto, gente, independente, a gente vai colaborar, porque essa é a nossa essência, a gente quer agradar, a gente foi feita para isso, né? Para um servir aos outros, assim. Isso é bíblico, isso é natural, a natureza, a gente está aqui para isso. Então, tanto é que nossa mente, a ciência fala, né, foi programada para se sentir visto, amado e pertencente. Então, quando eu pertenço a um lugar, eu quero ali fazer, contribuir, eu pertenço, é meu, é cuidado, enfim, né? Obrigada, Cá, por compartilhar isso. E não, na hora que você falou, assim, na hora que eu encostei o pé bem aqui no fio, achei que tinha acontecido alguma coisa com o meu PC. Os desafiadores, TDAH opositor, pode-se desejar ir contra os próprios interesses e, às vezes, se deve fazê-lo. Uma escolha livre e desimpedida, um capricho nosso, por mais desvairado que seja, um desejo que beira o frenesi, tudo que o homem quer é uma escolha independente. Não importa o custo dessa independência, nem aonde ela o conduza. Acabei de trazer isso, né? Nós fomos programados para sermos independentes. E a criança... só essa frasezinha do Fyodor Dostoevsky, acho que é alemão o nome dele. Mas eu fui na sorveteria esses dias com o Janjão, eu achei tão bonitinho, porque ele está crescendo, então ele foi lá ver a autonomia, essa independência, ou eu quero escolher.
E era aquela sorveteria service, né? Que você vai botando as bolas aí que você escolhe. E aí ele foi, mamãe pega para mim, que estava no alto, ele pegou, eu entreguei na mão dele aquela espátula própria para tirar. E eu fiquei observando que ele foi lá do jeitinho dele e conseguiu tirar. Depois tem os recheios, e ele estava lá colocando. Então, as crianças querem isso. E eu estava vendo ao meu redor outras crianças, e as mães não estavam deixando isso. E estava, não me dê aqui. Não, isso aqui você quer o quê? Eu boto para você, deixa que eu boto. E aí a criança fica assim, lutando, competindo. Ah, não quero mais, não sei o quê. Sabe? Eu assim, pô, às vezes você vai ter um momento de prazer, mas acaba gerando isso, mas porque a gente não está entendendo que é a questão da autonomia. Claro que você não ia deixar a criança aí misturando nada, mas a gente está tão conectado, quando a gente tem essa conexão, né, linda, eu e Janjão, que é só falar como é que ele vai fazer. Eles são capazes de fazer. Então, filho, você é só tirar com cuidado e tá tudo bem. E eu estava ali do lado, né, para qualquer coisa que acontecesse, eu ia estar ali para ajudar, mas eu precisava confiar. Eu acho que essa falta de confiança, às vezes, dos pais é que gera esse controle. E aí, quando ele traz essa frase linda, o Fyodor, né, que é o homem busca essa escolha, busca essa independência, né, eu acho que eu aposto que ele se sentiu o máximo de escolher, de colocar, enfim. Aí a gente está ali só para realmente conduzir, mas é a questão da confiança, porque nós fomos feitos para isso, sim, também. Steven, 38 anos, mediador trabalhista numa empresa, numa grande empresa, foi encaminhado ao meu consultório para uma avaliação de TDAH. No trabalho, era respeitado por sua criatividade e seu pensamento original e inovador. Negociador hábil, era capaz de abordar qualquer situação de ângulos novos e perspectivas únicas, encontrando soluções onde outras pessoas só viam impasses. Faço coisas que ninguém sonharia fazer, mas sinto que poderia estar fazendo bem mais, disse ele. Às vezes, por impulso, Steven assumia problemas e responsabilidade que estava além da sua capacidade. Eita, acho que muitas mães nessas horas se identificam, viu? Não só o Steven aqui. Em mais de uma ocasião, essa propensão a correr risco quase o conduzira ao desastre. Como escrevi em meu relatório para seu médico de família após a consulta. Até agora, Steve tem conseguido evitar que a abordagem audaciosa no trabalho gere consequências catastróficas. Isso reflete sua ousadia, perspicácia e criatividade, mas também uma certa dose de sorte. Nesse e em todos os outros aspectos, o diagnóstico de TDAH de Steven era evidente. Ao relatar sua história de vida, ele expressou um grande arrependimento. Steven tinha sido músico de talento extraordinário durante a infância e adolescência. Muitos previam para ele uma carreira internacional na música clássica. No meio da adolescência, porém, ele abandonara seu instrumento, o clarinete, e cortara por completo os laços com a música. Meu relatório de consulta observava: seus pais também tinham inclinações artísticas, a mãe era atriz e o pai um músico talentoso. O próprio Steve começou cedo na música e, ao que parece, um prodígio do clarinete. É porque eu nunca tinha visto falar nessa palavra. Tendo sido convidado, quando adolescente, para tocar na National Orchestra. Era tido como uma grande promessa. Aos 16 anos, largou o clarinete, segundo ele, para desafiar o pai, que o forçava a praticar e o agredia quando ele se recusava. Steven era obrigado a tocar 4 horas por dia, ama a música clássica até hoje e se arrepende profundamente de não ter continuado aos estudos musicais, ou seja, a pressão fez com que ele desistisse do sonho dele. Durante muito tempo, Steve se recriminou por ter abandonado a carreira de músico. Foi a coisa mais estúpida que fiz, declarou. Ele se espantou quando discordei dele. Foi uma das coisas mais necessárias que você fez, falei. Continuar naquela circunstância teria significado vender sua alma ao seu pai. Psicologicamente, talvez você não tivesse sobrevivido a isso.
O erro, se é que podemos falar em ato consciente, não foi cometido pelo filho, mas pelo pai. A força que ele... Tá, amiga, tá certo, vai buscá-la lá, beijo. A força que ele exercia sobre o filho produziu uma força contrária, fazendo Steve seguir a direção exatamente oposta. Infelizmente, essa direção também contrariava os interesses de Steve. Não era o que ele teria escolhido se tivesse tido uma real liberdade. Steve não agiu, o que teria significado autonomia, e sim reagiu, o que refletia uma subordinação psicológica, não em relação ao pai, mas em relação aos mecanismos inconscientes que ele havia criado para se defender. Abandonar a música não foi um ato de vontade, e sim contra a vontade. Distinguir a vontade da contra-vontade é importante em qualquer família, e é particularmente crucial para se criar uma criança com TDAH, e para que o adulto com TDAH entenda melhor a si mesmo. Crianças com TDAH são muitas vezes descritas como teimosa, insubordinadas, atrevidas, insolentes, mimadas. Temperamental é um adjetivo quase universal aplicado a ela. Pais e mães temem que haja algum traço negativo, profundamente estranhado na personalidade da criança, que impedirá seu futuro sucesso na vida. A questão é muito mais complexa que isso e deixa espaço para o otimismo. A desobediência não tem como surgir sozinha. Por definição, ela é uma resposta a algo. Não é um traço isolado da criança, e sim um aspecto da sua relação com o mundo adulto. Os adultos podem mudar essa relação mudando seu próprio papel nela. Na verdade, mal se pode dizer que crianças com TDAH tenham vontade própria. Se com isso estivermos nos referindo à capacidade que permite a alguém saber o que quer e manter esse objetivo apesar das dificuldades ou distrações, minha filha tem muita força de vontade, repetem os pais. Quando ela decide que quer uma coisa, fica insistindo até o comportar-o sair do sério. O que está sendo descrito aqui não é uma força de vontade, mas o fato de se agarrar rígida e obsessante a um outro desejo. Uma observação de tão persistente pode se assemelhar à força de vontade, mas não tem nada a ver, tem nada em comum com ela. O poder da obsessão vem do inconsciente e governa o indivíduo, ao passo que uma pessoa com verdadeira força de vontade está no comando das próprias intenções. O comportamento opositor da criança não é uma expressão de força de vontade. O que ele denota é a ausência de vontade, que, como no caso de Steven, ao abandonar a música, só permite a pessoa reagir, mas não agir com base num processo decisório, livre e inconsciente. A contra-vontade é uma resistência automática exercida por um ser humano com uma noção incompleta de si mesmo. Uma oposição irrefletida, irracional à vontade de outro alguém. É uma resistência natural, porém imatura, decorrente do medo de ser controlado. A contra-vontade surge em qualquer pessoa que ainda não tenha desenvolvido uma vontade própria madura e consciente. Embora possa permanecer ativa ao longo da vida, em geral, sua aparição mais intensa ocorre na primeira infância e novamente na adolescência. Em muitas pessoas e na grande maioria das crianças com TDAH, ela se entrincheira e se torna uma força sempre presente, podendo inclusive se manter ativa, muito ativa ou até uma idade bem avançada. A contra-vontade complica enormemente as relações pessoais, o desempenho escolar e o sucesso profissional, e pode se manifestar de diversas formas. Pais e mães de crianças com TDAH provavelmente já estão familiarizados com ela. Sua expressão mais evidente
é o protesto verbal. Não sou obrigado a fazer isso. Você não pode me obrigar. Você não manda em mim. Como uma espécie de sistema nervoso do sistema imunológico, a contravontade funciona para impedir a entrada de qualquer coisa que não tenha origem dentro da própria criança. Ela está presente quando a criança de 4 anos tapa a orelha com as 2 mãos para não ouvir o pai ou a mãe, ou quando o pré-adolescente prega na porta do quarto uma placa hostil, não entre. É visível na linguagem corporal de um adolescente carrancudo e de ombros caídos. Seus sinais costumam irritar pais, mães, professores, mas a contravontade também se expressa na passividade, como quando tentamos, em vão, apressar nossos filhos com TDAH. Quando mais pressionamos a criança, quanto mais pressionamos, mais lenta e preguiçosa ela parece ficar. No entanto, quando altamente motivada, essa mesma criança pode demonstrar uma agilidade impressionante. A passividade, muitas vezes confundida com preguiça, pode ser sinal de uma forte resistência interna. A contravontade é uma inclinação natural, mas isso não significa que há algo intrinsecamente errado com a criança. Não é o que o indivíduo a exerça. Ela acontece com a criança e ela pode ser pega de surpresa quanto o adulto. Trata-se tão somente de uma força contrária, diz Nelfer. A dinâmica da contravontade é apenas a manifestação de um princípio universal. O mesmo princípio pode ser visto na física, que o considera fundamental para a integridade do universo. Para cada força centrípeta, haverá uma força centrífuga, para cada força, uma contraforça. Nossa, muito legal o que ele traz aqui. E ele compara ainda com os estudos físicos. Deixa eu marcar aqui. A gente busca, né, ter essa autonomia. A gente busca, é natural, é uma força nossa de nos sentirmos assim capazes. Eu acredito que a história do Steven aqui, ele não teria saído, ele se arrependeu de ter saído porque foi contra a vontade dele, mas foi, na verdade, uma reação. E, de fato, talvez se ele tivesse continuado, ia ser tanta pressão no sucesso, do tem que, daquele performar. Sabe aquelas pessoas que têm um talento gigante, mas é tão pressionada pela mídia? Justin Bieber foi um deles. Foi tão pressionado pela entrega, pelo dinheiro, que ele perdeu a juventude dele. Então, acredito que isso queria acontecer ali. Por isso que o corpo resiste, por isso que o corpo se protegeu. A reação dele diante daquela situação, né, inconscientemente, o corpo disse assim, não vai, não vai, porque ele tinha um talento lindo, mas se eu for, vou ser tão pressionado, vou ter que, não vou fazer mais por amor, sabe, aquela coisa, não vou fazer mais assim, com aquele prazer, vou fazer com essa pressão, com essa obrigação, você tem que treinar, tem que ensaiar, tem que ir, acorda, vamos. Eu acho que isso foi que deixou ele tão triste que ele disse, então eu não quero. Assim eu não quero, mas ele não soube expressar isso. O pai, por sua vez, também acredito que teve uma infância voltada em resultados, e aí foca em resultado e não naquilo que você faz com prazer, que é o propósito de vida. Então é isso que ele traz aqui, né? Isso é tão natural do ser humano, é tão nosso de querer fazer, de usar os nossos dons a nosso favor, mas quando se torna uma força, uma pressão, um tem que, uma obrigação, você passa a não mais olhar para dentro de si, sim, eu tenho que olhar para a aprovação externa, aí sim se torna essa resiliência, é uma forma de proteção, é uma comunicação de uma proteção. Estou me protegendo para não perder a minha autenticidade aqui. Alguns vão lutar por essa autenticidade e outros até se apagam, se anulam, se deixam levar por isso. Então, é isso que eu vejo, né? E ele traz aqui, quando ele traz comparando a própria força do universo. Né? Sempre que houver uma força centrífuga, para cada força, uma contraforça. Sempre que houver essa pressão dentro de mim, sempre que houver, não vou, não quero. Ai, tá com pressa, tem que ir logo, tem que ir. Parece que trava mesmo, porque a gente nasceu assim, para se sentir visto e conseguir fazer. Porque senão
a gente não chegaria onde a gente chegou, né? Como ser humano, eu falo. Ninguém teria feito um avião gigante, ninguém teria conseguido construir um foguete e ir até uma lua, por exemplo, se fosse nessa pressão toda. A gente precisa fazer isso por curiosidade, explorar tudo isso com muito amor, olhando para dentro de si. Se você tira isso de mim, vai contra a nossa vontade, vai contra a nossa espécie, nosso desenho original. Então, eu entendi que é isso que ele quer trazer aqui. Por isso que parece uma oposição. Por isso que nas escolas, os professores muitas vezes falam assim, como assim? Tudo que eu falo sim, ele diz não. É para dizer assim, ei, deixa a minha autenticidade aqui comigo, que ela é minha. Eu sei fazer, confia em mim. Foi a história do sorvete que eu fiz. Os pais estavam lá brigando com as crianças, mas eu entreguei aquilo que ele precisava naquele momento. Ele queria se sentir útil naquilo ali. Eu sei fazer isso, eu consigo, eu sou capaz, e ele é. Sem essa cerquinha protetora, a planta pode ser devorada. Na adolescência, eu pulei alguma coisa aqui? Como todos os fenômenos naturais e todos os estágios da vida da criança, a contra-vontade tem uma finalidade positiva. Ela aparece pela primeira vez na criança pequena para auxiliar na tarefa de se individualizar, de começar a se separar da mãe e do pai. A criança basicamente levanta um muro de nãos, por trás desse muro ela pode, aos poucos, ir aprendendo do que gosta, do que não gosta, suas aversões ou preferências, sem ser subjugada pela força bem mais potente gerada pela vontade dos pais. A contra-vontade é como se fosse uma cerquinha em volta da planta. A planta delicada, nesse caso, é a vontade da criança. Sem essa cerquinha protetora, a planta pode ser devorada. Agora sim, eu entendi. Acho que eu pulei ali o parágrafo. Ou seja, se nós não tivéssemos essa cerquinha aqui de proteção da minha independência única dentro de mim, da minha potência, do que eu nasci para ser, para fazer, da minha capacidade, seria devorado pelos adultos, de alguém que está sempre querendo fazer por mim o que eu sou capaz de fazer sozinho, sem pressão. Na adolescência, a contra-vontade cumpre o mesmo objetivo, ajudando o jovem a diminuir sua dependência psicológica em relação à família. Isso ocorre no momento que a identidade precisa se desenvolver fora do casulo familiar. É um mecanismo de defesa destinado a proteger essa identidade ainda frágil e ameaçada. Ao impedir a entrada das expectativas e demanda dos pais, a contra-vontade ajuda a abrir espaço para o crescimento das motivações e preferência do próprio indivíduo, né? Para entender o que queremos, precisamos da liberdade de não querer. Longe de ser um desvio moral, a contra-vontade é algo previsto pela natureza como um objetivo final de gerar um ser independente. Senão a gente seria essa mente criança para sempre. Por isso que Paulo, né, quando ele escreve as cartas, ele fala, sejais como criança para o que é mal, mas é adulto do seu modo de pensar. Então, assim, nós somos seres maduros, nós somos independentes, nós temos o poder de nos autorregular, a gente já está sempre dependendo de outras pessoas. Não que a gente não dependa, porque a gente somos ainda assim seres interdependentes. Mas a gente também tem uma força de fazer muitas tarefas sozinhos. Se não fosse assim, ninguém ia conseguir estar aqui. Não teríamos evoluído como espécie. Ao impedir a entrada das expectativas e demanda dos pais, a contra-vontade ajuda a abrir espaço para o crescimento das motivações e preferências do próprio indivíduo. Para entendermos o que queremos, precisamos da liberdade de não querer. Longe de ser um desvio moral, a contra-vontade é algo previsto pela natureza, com o objetivo final de gerar ser independente. A dinâmica da contra-vontade não deve ser confundida com a criança em si. Quando vemos a resistência, não estamos vendo a pessoa em ação, mas a própria natureza cumprindo seus propósitos. É muito importante entender a contra-vontade, porque a criança com TDAH é especialmente afetada por estímulos externos. Qualquer força ou pressão, por mais bem intencionada que seja, será vivenciada intensamente pela criança ou pelo adolescente com TDAH.
gerando uma contra-vontade exacerbada. É um ciclo. O comportamento da criança provoca a reprovação dos pais, e essa reprovação faz com que a criança se sinta insegura e se comporte com desobediência. A hipersensibilidade emocional do TDAH vem acompanhada por um subdesenvolvimento psicológico. Quanto mais psicologicamente fraca for a criança ou o adulto, mais automáticas e rígidas serão suas reações de contra-vontade. Interessante aqui o que ele traz. Porque quando eu não me sinto seguro, por exemplo, aqui no caso do Steve, né, que ele traz esse exemplo lindo. Se ele tivesse uma segurança em si mesmo, ele não teria cedido às pressões rígidas do pai. Ele não teria essa reação de contra-vontade. Porque ele ia dizer, bom, esse é o desejo do meu pai, é até aí que ele consegue ir, eu gosto de música, eu vou seguir, vou fazer no meu ritmo, e acabou. Ele não ia perder a autenticidade dele, o amor que ele tinha, mas também não ia ceder às pressões. O corpo dele foi muito sábio, ele percebe que não ia dar certo, né? Se o Garbo traz aqui, foi muito inteligente, né? Aquele não que ele traz para a música, porque eu acredito que essa fraqueza que ele sente aqui, né, psicologicamente fraco, ele não ia conseguir fazer aquilo com tanto prazer, que era o dom dele. Então, ele agiu contra a vontade para não perder o que estava dentro dele. A cerquinha protetora segurou bem ali. Acabou fazendo com que ele não crescesse também. Uma forte defesa inconsciente indica uma vontade fraca, subdesenvolvida, e é isso que reflete na insubordinação que parece, mas não é, intrínseca à personalidade do TDAH. A força-defesa só está ali porque existe uma ameaça. E ele sentiu essa ameaça. Se a criança só é ameaçada porque sua identidade não se desenvolveu bastante. E a criança só é ameaçada porque sua identidade não se desenvolveu. Foi o que ele falou, ele ia perder isso dele. Assim, o verdadeiro problema não é uma vontade forte demais, mas uma vontade atrofiada. É isso que significam rótulos como teimoso e cabeça dura. Não excesso, mas falta de vontade. Uma pessoa emocionalmente autoconfiante não adota uma posição opositora por instinto. Ela até pode resistir às tentativas de controle, mas não o fará de modo rígido e defensivo. Caso se oponha a algo, será devido às suas verdadeiras preferências e não a um reflexo automático. Uma criança que não é conduzida pela contravontade não interpreta automaticamente qualquer conselho dos pais como uma tentativa de controle. Se ela não é conduzida, né, se ela é respeitada ali, ela não cria essa barreira de luta e fuga ali com seus pais. Impresso em sua psique, existe um senso de solidez em relação ao seu âmago, de modo que não há necessidade de defender a própria vontade. Continuarei sendo eu mesma, tranquiliza uma voz interior. Mesmo que eu escute opiniões contrárias ou faça o que estão me pedindo, não vou perder minha identidade. Não, então não preciso me proteger por meio da resistência. Posso cooperar, posso ceder. Por outro lado, a contravontade da criança com uma identidade subdesenvolvida é avassaladora. Basta um adulto sugerir docilmente que ela faça o dever de casa para receber uma resposta atravessada. Pare de mandar em mim. Na criança com TDAH, o circuito subdesenvolvido de autorregulação reforça a reação de contravontade. Como essa criança é incapaz de separar impulso de ação, suas reações negativas são automáticas e radicais, o que o adulto costuma interpretar como grosseria proposital.
Outro aspecto do subdesenvolvimento intensifica ainda mais esses rompantes. A unidimensionalidade do processo emocional, como se fosse um bebê. A criança com TDAH é incapaz de ter na mente duas imagens diferentes de si ou dos outros. Para a criança pré-verbal, ou ela está feliz, ou muito triste, ou a mamãe é boazinha, ou é malvada. Quando uma criança de 12 ou 14 meses fica com raiva de alguém, ela pode não ter a menor noção de que poucos segundos antes estava brincando contente com a mesma pessoa, escreve Stanley Graeber. Se ela tivesse uma arma, talvez atirasse sem remorso. Aos 15 meses, ou algo assim, porém, seu temperamento começa a ser moldado pela consciência de que a confiança e a segurança podem coexistir com a raiva. Para criança e adultos com TDAH, é tudo ou nada. Eita, travou? Eu vi que travou. Não, mas tá me ouvindo, né? Não, amiga, não travou, não. Tá. Eu por aqui, cadê? É tudo ou nada. Como surge a medida que o apego enfraquece, a criança zangada pode, é tudo ou nada. Ele é aqui em cima. Foi, você parou aí. Não foi? Foi. É tudo ou nada, achei. Quando a raiva surge, qualquer sentimento de apego e amor é banido. Como a contravontade surge à medida que o apego enfraquece, a criança zangada pode resistir aos pais com a mesma fúria emocional despertada por um inimigo. Por isso, quando a gente fala, né? Quando a gente fala assim, não, tudo que eu falo, ele não aceita, não, meu filho está se opondo a tudo. A gente aqui sempre faz esse questionamento. O porquê que ele está se opondo? O que está acontecendo? Como está a relação de vocês, né? No TV sempre tenta ver isso, assim, e quando a gente vê é sempre isso. Uma mãe, não, porque aí aquela mãe mais controladora que tem que fazer assim, e aí ele vai lá e se opõe. Realmente, ou a escola que está o tempo todo conduzindo e com tantas regras, sem deixar a criança ter um momento dela ser ela mesma, seja num parquinho, normalmente escolas mais fechadas, elas tendem a se opor, porque ou elas fazem isso ou elas vão se perder completamente. Então, é uma forma de defesa, né? Muitas se perdem, muitas se apagam. Eu, particularmente, assim, na minha história, eu tive uma adolescência completamente apagada, eu não me opus a nada. Então, assim, acho que invadiram a minha cerquinha de tal forma e devorou a plantinha ali e acabou. Então, a criança que se opõe, ela ainda está com essa cerquinha levantada, tentando dizer assim, ó, não invade aqui não, que isso aqui é meu. Né? Quando a raiva surge, qualquer sentimento de apego e amor é banido. Como a contravontade surge à medida que o apego enfraquece, a criança zangada pode resistir aos pais. Nos estudos sobre parentalidade, que enfatizam demais os comportamentos, a contravontade acaba sendo negligenciada. Se o objetivo é controlar determinado comportamento, então ameaças, castigos, promessas e recompensas podem funcionar muito bem. Durante algum tempo, infelizmente, essa é a base de muitos conselhos recebidos por pais e mães de crianças com TDAH. Seria bem mais sensato, em vez disso, enfatizar o desenvolvimento a longo prazo, ou seja, a formação de um saudável e robusto senso de identidade. Cara, isso é muito massa o que ele está trazendo, porque é isso que os profissionais têm feito. Busca recompensa, né? Dá sempre focado no comportamento. Esses dias mesmo, até uma escola, o aluno que conseguisse, para despertar uma consciência de alguma coisa que eles queriam. Aí quem conseguir limpar, ajudar a lavar banheiro, umas coisas assim, ganharia uma recompensa. Mas aqui perde o senso de responsabilidade. Eu vou fazer porque eu sou interessada em ganhar. Eu passo a vida toda assim, achando que o meu valor está no que eu recebo. E não no que eu entrego, e não no quem eu sou, e não no que eu promovo, né? Que é muito lindo o que ele traz. Porque é mais uma vez um convite. Quando eu não consigo controlar aqui, porque criei essa cercadinha, por exemplo, o pai de Steve, né? Eu vou trazer o exemplo que ele trouxe aqui no livro. O pai foi ali, deu de contra o filho. Mesmo o filho tendo esse dom e esse amor pela música. O pai queria algo muito além do que ele estava querendo entregar. A exigência de treinamento, de tudo.
E aí o que ele faz ali? Ele simplesmente desiste. Mas e se o pai dissesse assim, olha, filho, se tu ensaiar hoje, aí eu te pago, por exemplo, eu te dou uma mesada, né? Ou tu vai receber X. Eu fico sempre nesse que eu entrego para receber. Eu tenho esse dom maravilhoso. Eu amo música, mas o que eu vou ganhar em troca? E aí perde a essência. Não valoriza o interno, né? O sentir, né? Como eu me sinto quando eu faço isso, né? É uma coisa que eu busco muito trabalhar aqui com o Miguel, quando a gente vai fazer alguma coisa, né? E às vezes ele me pergunta opinião, e aí eu sempre devolvo com a pergunta para ele primeiro, né? Como você está se sentindo fazendo isso, né? O que que você está achando disso que você está fazendo, né? Aí ele me responde, eu falei assim, mas você quer também saber a opinião da mãe? Aí ele disse que quer. Na minha opinião, eu acho isso, né? Eu vou lá e dou minha opinião. Aí eu explico para ele, ó, sempre você tem que olhar primeiro como você está se sentindo fazendo aquilo ali, né? E isso que você falou da recompensa é tão assim enraizado que até no aba mesmo, né? Com crianças autistas, a gente vê essa utilização, né, desse sistema de recompensa. E crianças que são tão assim, sensíveis ao sentir, né? Acaba virando um sistema mecanizado mesmo, né? E ignorando essa sensibilidade que eles têm. Até a gente aqui, eu me coloco assim, como pessoa, quantas vezes, assim, a gente como mulher, por exemplo, que a gente trouxe até no começo, sobre o trabalho não valorizado, que é o da dona de casa, porque ela não traz valor, resultado. E aí esse é um trabalho não remunerado que não é valorizado porque não tem recompensa. Sim. Que é aquela compra, que é no final do mês ter aquele valor, aquele dinheiro. Aí a gente se sente muito mal por isso. Não tem acha que o nosso valor, a gente precisa trabalhar, produzir, para poder receber em troca um dinheiro para a gente ser útil e ser valorizada, não é isso? Quando, na verdade, a gente acaba... Não existe nem o retorno financeiro e nem um reconhecimento ali, né, da sociedade, ou pelo menos, né, na maioria das vezes, entre os pares, né? Pois é. E aí, assim, não é que... É a gente se valorizar mesmo, seja no trabalho, seja escolhendo ficar em casa, é a gente saber e ter a certeza da nossa essência e não da recompensa. Porque se eu trabalho com que é o meu propósito, trabalho aqui, por exemplo, no caso dele, faço a música, ou a gente que está aqui, né, com todo o nosso amor trazendo essa informação, o dinheiro é só uma consequência, meu resultado não está aqui, meu valor não está nisso. Eu sou muito mais do que isso. Sim. É isso. E a gente passa, e isso é um ciclo, na verdade. Seria bem mais sensato se, em vez disso, enfatizar o desenvolvimento. Enfatizar o quanto que a gente chegou até aqui, enfatizar esse dom maravilhoso de um cara que já cresceu aí com pais artistas e foi um grande artista, e valorizar isso. A contravontade só se torna um problema quando os adultos não a entendem e tentam superar mediante pressão física ou emocional e ameaça. A contravontade é provocada toda vez que a criança sente que o cuidador quer que ela faça algo para agradar mais a ele do que a ela mesma. Surge não apenas quando a criança não deseja a mesma coisa que o adulto, mas também quando deseja, só que em menor proporção. Muitos pais acabam percebendo, por exemplo, que não há maneira melhor de aniquilar o interesse de uma criança pela música do que obrigá-la a tocar um instrumento, mesmo que essa obrigação não envolva agressão física, como sofridas por estímulo. A longo prazo, o uso de recompensas, o que poderia chamar de coerção positiva, funciona tão mal quanto a ameaça ou um castigo. Gente, não, isso aqui eu quero compartilhar, porque infelizmente isso me irrita. E ainda tem muito profissional trabalhando nessa questão da recompensa. E eu queria que outros profissionais pudessem me ouvir aqui nessas horas, porque eu também sou muito contra essa coisa de recompensa. A gente faz porque a gente colabora, porque a gente ama, porque a gente faz por responsabilidade, porque é nosso. Acho que a recompensa maior vem do como a gente se sente bem. Eu acho lindo quando o Janjão, ontem mesmo, ele estava
A gente fez compras e ele arrumando tudo. Ele, mãe, eu amo uma casa arrumada também. Ele falando, que regula ele, que deixa ele bem. Então, ele contribui aqui, tão pequenininho, adora ajudar, mas não por ganhar algo em troca, mas ele também se sente bem nisso. Eu acho que isso é a maior recompensa que a gente tem na vida, gente. Eu também me sinto bem, né, em relação a isso, mas sem exigência. Na recompensa, a criança também sente que o adulto quer controlar. A questão é a criança se sentir forçada, não a maneira que a força é aplicada. Isso foi bem ilustrado por um estudo clássico envolvendo canetinhas coloridas. Crianças que gostavam de brincar com canetinhas foram divididas em 3 grupos. Num deles não houve qualquer indicação sobre o que fazer com as canetinhas. Olha que legal. O segundo grupo foi avisado de que receberia uma pequena recompensa se a usasse, enquanto o terceiro receberia uma recompensa muito maior. Resultado, o grupo mais recompensado foi o que menos demonstrou interesse em brincar com as canetinhas, ao passo que as crianças que não receberam instruções alguma demonstraram interesse muito maior. Mais um exemplo de que a abordagem comportamentais tem apenas uma eficácia a curto prazo. O que respondeu nesse estudo, claro, foi a contravontade residual em resposta à coerção positiva. No experimento semelhante, o psicólogo Edward Deci observou o comportamento de 2 grupos de universitários em relação a um jogo de quebra-cabeça. Todos eles estavam interessados no jogo, mas só um grupo receberia uma recompensa em dinheiro toda vez que o quebra-cabeça fosse solucionado. O grupo não recebeu nenhum incentivo externo. O outro grupo não recebeu nenhum incentivo externo. Quando os pagamentos cessaram, o grupo que vinha sendo pago demonstrou uma probabilidade muito maior de abandonar o jogo do que o outro grupo. Recompensas podem incitar um comportamento, comenta Dr. Dess. Mas se o pagamento cessa, a brincadeira cessa também. Olha que lindo, né? Eu acredito que enquanto estava sendo pago, eu estava aqui, montando quebra-cabeça, mas se não tem mais recompensa, não tem por que ficar, sendo que os outros que faziam com prazer continuaram. E é sobre isso. Já vimos que o primeiro passo para ajudar a criança com TDAH é fortalecer a segurança da sua relação com os pais. Esse processo se torna bem mais leve e menos frustrante quando os pais entendem o que é contra a vontade e fazem o possível para diminuir sua influência crônica sobre a criança. E é isso, e a gente termina o capítulo 20. No 21, ele vai falar sobre desarmando a contra-vontade, né? E ele vai trazer isso com mais profundidade do que ele ainda trouxe aqui. Mas muito interessante o que ele traz, muito forte, certo? Muito lindo, né? É. Eu vivo muito isso aqui. Gostei, até marquei aqui, porque é sobre isso mesmo, não é sobre recompensa. Por isso que o mundo está tão assim, numa forma de acelerado em resultado, e é sempre. E o status está no bem material, está em quem tem mais, em quem sabe, quem ganha mais, quem tem mais, e está sempre, olha aqui o que eu produzo, olha o meu resultado. A gente mede até a inteligência de uma pessoa pelo que ela tem, muitas vezes, acha que o cara que é empresário, o cara entendeu? E na verdade não é. Não é sobre isso, nada disso. Mas só que ele ainda está anestesiado também, buscando esse outro lugar aí. E é reforçado, né, pela sociedade, a escola, né? Todo o sistema acaba reforçando, né? Eu acho que quando a gente trabalha com amor, o nosso dom, ele floresce tão forte que o dinheiro é uma consequência só. Eu acho uma frase tem até um post, né, que ele fala assim, gente, não é vocês que têm que correr atrás do dinheiro, o dinheiro tem que correr atrás de vocês. Porque é algo assim que eu faço já com tanto prazer, que quando vê tá aqui, sabe? Não fica nesse lugar buscando. E essa contra-vontade tira a nossa autonomia. E as crianças vão lutar. Às vezes ela até quer fazer, mas assim não. Por exemplo, o banho. Acho que é muito comum a nossa rotina na hora do banho. A criança tá lá, tá com calor, tá agoniada. Ela não vai querer dormir sem tomar banho. Mas quando você fala, vamos, passa pro banho, vamos lá. Senão não vou pro banho. Aqui eu percebo, assim,
tem fases, né? Tem fases que o banho é muito fácil, e aí eu percebo que é quando a gente já está numa rotina assim mais estabelecida, flui muito melhor. Agora, quando tem algumas alterações ou muda algumas coisas, esse banho passa a ter resistência. E é como, né, quem falasse, né, eu não quero que esse dia termine, né? O banho está associado ao dormir, porque antes de dormir é o banho. Então, né, eu não quero que esse dia termine, né? Eu esperava mais, né, de repente, desse dia. E aí vem essa oposição ali, né, ao banho. E muitas vezes eu conduzo, né, nomeando, que eu entendo, né, mas que a gente precisa cuidar da higiene do corpo para poder, né, dormir. Mas E não é aí, fácil, porque a gente... nessa responsabilidade Não é mesmo. fácil uma parte, né, que estava lendo, essa sustentação, assim, né, desse limite, porque a resistência, ela vem muito forte, né, dependendo ali, né, de cada criança, ela vai ali realmente ficar muito chateada, né, e às vezes é uma dificuldade, né, que a gente tem de esperar aquele tempo ali para a criança descarregar tudo aquilo e aí ela poder ir para o banho, né, ou para a atividade que, né, tá ali na próxima ali para fazer. Então, eu acho que a gente olhar, né, para como a gente está também ali na hora, né, das oposições. Eu tô com uma família assim que eu vejo exatamente isso. Ainda estou acompanhando elas. E a menina ela se opõe bastante, está na adolescência, mas é só uma forma de proteger a identidade dela ainda. Se nessa relação essa mãe conseguir chegar nessa confiança de que a filha é capaz e melhorar a relação delas, tenho certeza que vai fluir. A gente está nesse processo. Simbora. Acho que esse trecho vai te ajudar bastante também, né, nessa construção. O quê? O trecho desse livro, nesse capítulo. Isso, vai no nosso encontro trazer para ela, né? Vai. Tenho vontade de que confiar, porque eu senti assim, quando ele traz o exemplo do pai, porque se o pai confiasse mais naquele filho, ele teria seguido o desejo do coração dele. Mas ele queria pressionar, mostrar como, né? Acabar tendo controle de algo que não era necessário. O banho também, que a gente trouxe exemplo bem prático do dia a dia, vai acontecer, mas se for mais leve, mais conduzido de outra forma, né? Validando, indo ali, também vai acontecer. Sim. Então, é uma proteção. Quando a gente perde essa proteção, a gente se apaga. É o que acontece com muitos também, aconteceu comigo, e agora eu estou aqui levantando minhas cerquinhas. Vou levantando de novo. E ainda com muita dificuldade, né, amiga? De colocar um limite aqui, outro ali. Pois então. Levanta aqui, alguém toma, a gente reconstrói. É a criança boazinha, sempre despercebido ali. Verdade. Vamos embora. Amiga, beijo. Beijo. Ao Janjão aí. Tá aqui. Até o próximo encontro. Tchau.